veio falar com vocês de um tema muito importante: família com filhos adotivos. Então, o pai da psicanálise vai começar a falar desse tema com vocês a partir da breve história da adoção no Brasil e suas legislações. Até 1979, a adoção era considerada revogável. Só a partir de 1990, com o ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, que a adoção passa a ser irrevogável e o filho adotivo tem os mesmos direitos reconhecidos legalmente que os filhos biológicos. Então, mas ainda nós temos umas dificuldades, né, uns tabus aqui da adoção de certos grupos de pessoas, que são as adoções interraciais, a adoção de pessoas com deficiência, a adoção tardia e de irmãos. Além disso, nós temos também na adoção o processo primeiramente de tentativa de restituição dessa criança, em recepção dela na sua família biológica. Se não der certo, que essa criança vai ser disponibilizada para adoção, que deveria se efetuar em 2 anos no máximo, que nem sempre acontece, e passa num processo de guarda provisória, né, para depois se efetivar a adoção, que é irrevogável, não dá para devolver o filho depois que ele é adotado. Aí, gente, eu vou falar agora para vocês um pouco da estrutura psíquica dessas famílias com filhos adotivos. Primeiramente, na terapia familiar, que vai ser nossa discussão aqui, deve-se analisar as expectativas, as idealizações desse filho que o casal está esperando e o período de espera, de angústia dessa criança que foi separada da mãe, foi para a instituição e está esperando uma família. Também devemos considerar que a criança, o bebê, quando ele é separado dessa mãe biológica, gera um certo trauma, marcas, né, nessa criança, porque essa criança acha que a mãe é parte dele, o bebê não reconhece a mãe como alguém além dele, então é como se arrancasse um braço sem anestesia daquele bebê. E por isso que é importante esse bebê ir para uma mãe substituto o mais rápido possível, que vai acolhê-lo, né? E aí nós temos que considerar também um complexo de Édipo da criança adotada, que é bem complexo, então eu vou tentar resumir aqui para vocês. Esse complexo de Édipo é quando a criança dos 3 ou 6 anos descobre a diferença entre os sexos e começa a querer ficar mais perto, ser namoradinho, fala que tá mais apaixonada, né, pelo pai do sexo oposto. E aí ela vai entendendo que ela não pode sempre ficar com esse pai, que tem alguém acima dela, vai entendendo as noções de papéis familiares, de estrutura familiar. E a criança adotiva, ela tem que elaborar o complexo de Édipo, tanto da família adotiva quanto da biológica. E depois, quando ela estiver na puberdade, deve-se dar mais informações a respeito da sua família biológica. Ela já deveria estar recebendo desde quando ela foi inserida na família substituta, para que ela consiga elaborar esse complexo de Édipo novamente. Então, agora vamos para outras partes, que é o estudo de caso. Oi, Pedro. Oi, Pode ficar à vontade, viu? obrigado. Como foi sua semana? Muito bem. Você quer brincar com o Batman? Não, Tudo bem, então. Você lembra que na sessão passada a gente leu a historinha O Pintinho Adotivo? lembro, eu achei muito errado. É errado as pessoas elas pegarem ele e depois jogar fora como se fosse um lixo qualquer. Isso acontecia várias vezes com você? Sim, E como você se sentia com isso? eu me sentia triste, eu até ficava com medo. Do que você tinha medo? Eu tinha medo de ficar no escuro. E quando isso acontecia, você fazia o quê? Às vezes eu gritava. Aí as tias de lá, elas ouvia, e elas foi lá e até me xingava, porque eu tava gritando à toa. Todos te tratavam assim lá? Aham. E a sua família agora? O que você acha deles? Eles são até legais, eles quase não brigam.
Entendo, realmente todos nós merecemos e precisamos de uma família que se importe com a gente, um lar tranquilo. Então, vamos ficar por hoje, tudo bem? Tá. Até a próxima sessão. Até. Te espero quinta que vem no mesmo horário. Aham. Então tá, toca aí. Isso aí. Que nos perdoe, Sigmund Freud, mas nós faz o que pode, em vez de divã, vai ser um sofá. Olá, Marta, pode ficar à vontade. Olá, obrigada. Como o senhor sabe, eu e meu marido adotamos o Pedro, nós estamos com a guarda provisória dele e do irmão dele. O Pedro está com 6 anos e o irmão dele com 2. Eles ficaram muito tempo na instituição, sofreram muito. O Pedro ficou lá 4 anos, eles nessa ida e vinda, né, de adoção, tudo fracassado, não conseguiram voltar para os pais biológicos. É uma longa jornada de história de abandono. Deve estar sendo novo para ele estar em uma família. Como ele está lidando com isso? Nada bem. O Pedro tem pesadelos e enurese noturna. Ele pode estar sentindo medo de ser rejeitado novamente? Sim, eu vejo isso claramente. Mas e você, Marta? Como está se sentindo? Eu, doutor, estou me sentindo muito mal com isso. Obrigada. Só veja bem, eu com 45 anos, com um menino de 6 anos, o outro com 2 anos. Eu sou muito calada, muito introvertida. Meu marido não, ele é expressivo. Eu acho que os meninos preferem ele. Eu não sei, sabe? Às vezes eu fico pensando se eu fiz a coisa certa. O senhor não me leve a mal. Eu gosto dos meninos, sei o quanto que eles sofreram, mas tudo para mim é muito estranho. Acredito que vale a pena trabalharmos melhor nisso? Sim, é verdade. Olha, eu entendo que esteja sendo difícil para todos vocês. O filho é sempre uma mudança, exige uma adaptação. É compreensível você se questionar sobre seus próprios sentimentos. Ai, que bom que o senhor entende isso, doutor, porque as mães são sempre julgadas, nós somos as vilãs. Eu não sou nenhum juiz, Marta. Eu estou aqui para te ouvir e acolher sem julgar. Ai, que bom, doutor, que bom. Percebo que está ansiosa. Quer me falar sobre isso? Não, agora não. Tudo bem. Então vamos encerrar por hoje. Te encontro quinta-feira que vem no mesmo horário. Sim, obrigada. Oi, Antônio. O que você gostaria de falar hoje? Eu queria falar o que o Pedro fez essa semana, né? O Pedro tem andado muito agressivo. Ele, essa semana, ele arremessou sapato na professora, ele nos colegas. Ele trabalha mesmo, viu? Tá muito difícil. E o que aconteceu depois disso? Eu tive sorte, né? Porque você tinha dado aquele livrinho para ele sobre adoção e eu aproveitei a deixa dele e aí eu conversei com ele. Falei com ele que ele também tem que nos adotar. Ele tem que adotar a família, ele tem que adotar a escola, os colegas, a cidade, porque a adoção é uma via de mão dupla, então ele tem que adotar todo mundo. E como você se sentiu com o comportamento dele na escola e depois com essa conversa que vocês tiveram? Aí eu me senti desesperado. Você pode me falar mais sobre isso? É uma situação, né? Eu fiquei muito constrangido, né, com a dor dele, porque ele não tem culpa, né, de ter ficado tanto tempo assim em outros lares, né? Ele teve uma vida difícil, né? Então a gente tem que ter paciência com ele. Realmente nós não podemos mudar o passado, mas podemos mudar o presente. E é isso que você está fazendo com o Pedro e com o irmão dele, o José. Sim, eu tenho me esforçado bastante para isso, viu? É bom que você deu aquele livrinho sobre adoção para ele, viu? Porque aí a gente pode conversar um pouco sobre isso.
Estamos trabalhando nisso juntos. O Pedro conversou com você porque está se sentindo acolhido e confia em você. Foi um pouco difícil construir esse vínculo, né? Mas a gente está conseguindo. O amor é construído dia a dia, é um processo. Precisam de tempo mesmo para isso. Verdade. E é bom estar desabafando com você, viu? Quando nos ouvimos, vamos atribuindo novos sentidos, novas percepções à nossa história. Você só está despertando o que sempre esteve dentro de você. Faz sentido. Obrigado. Até a próxima sessão, Antônio. Qualquer coisa você já sabe, só me enviar uma mensagem. Até. E aí, gente, gostaram do nosso estudo de casa? Espero que sim. Então, eu só queria esclarecer uma coisinha para vocês. O nosso trabalho se trata de terapia familiar. Mas aí vocês devem estar se perguntando, é claro, então por que mostrar atendimentos individuais? Mas a resposta para isso é simples, para vocês compreenderem melhor a história da família e também porque ficou decidido no contrato que eram necessários atendimentos individuais junto com os atendimentos familiares. Antes desse contrato, inclusive, foi feita uma anamnese para explorar detalhadamente a história de vida de cada membro dessa família. Então, esclarecido isso, vamos para um exemplo de atendimento familiar realizado. Nesse atendimento específico foi feito o desenho da árvore genealógica do Pedro, que continha tanto a sua família biológica quanto adotiva. Assim, o Pedro pôde ressignificar aquela ambivalência bem intensa de amor e ódio, expressadas em desejo de ser amado e medo de ser abandonado. A família adotiva também, por sua vez, pode ressignificar o medo de explorar novamente aquela família biológica e perder o amor do filho, ou então, se um menino sofresse desnecessariamente com aquela história, e assim, uma história antes vista como uma história de sofrimento que merecia ser silenciada, foi transformada em uma história de amor que merece sim ser celebrada. Agora, então, vamos para as justificativas de por que Freud ser eficiente na análise desse estudo de caso. Primeiramente, por causa do complexo de Édipo. Vamos então brevemente para o complexo de Marta. Marta tinha uma mãe alcoolista e ela achava que a genética dela era ruim, ela nem fazia muita questão de ter filhos biológicos. Ela também, como foi criada sem a referência de um pai, ela queria uma presença masculina em forma de um homem, e assim ela encontrou no Antônio essa figura masculina paterna também nele. O Antônio, por sua vez, perdeu a mãe muito cedo e encontrou em Marta essa substituta materna também, já que a Marta tinha uma personalidade muito parecida com a da mãe dele. Além disso, o Antônio descobriu que era estéril na fase adulta e como ele queria muito ter filhos, não foi problema em achar essa solução de adotar conjuntamente com a Marta. Outra coisa, o pai do Antônio chama, sabe como, gente? Pedro, o nome do nosso clientezinho. E o Pedro, por sua vez, foi criado no meio de agressividades em relação ao seu pai biológico e sua mãe biológica. O pai colocava ele no quarto escuro, falava que ele era indesejado. E aí, como que a gente trata esses sintomas neuróticos graves dessa família? Através da associação livre. Deixa o seu cliente falar tudo que lhe vem à mente, sem receio. E a transferência, você entender que seu cliente vai projetar seus sentimentos para a sua figura por estar revivendo feridas narcísicas. Então, vocês devem estar se perguntando, mas isso é muito difícil, demora muito tempo. Sim, mas é igual o que o príncipe disse. O tempo que dedicaste a tua rosa é o que a faz ser tão importante. Tenha isso em mente, vocês vão ficar tão felizinhos, igual o videozinho que eu vou deixar aí para vocês no final.